Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, continuamos então o nosso propósito de leitura bíblica anual, hoje começando o mês de fevereiro, e vamos começar o mês lendo 3 capítulos do livro do Êxodo, capítulos 35, 36 e 37. Lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, Revista e Atualizada. Então vamos lá, Êxodo, capítulo de número 35. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que cumprissem. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene do Senhor. Quem nele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix, de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Lembrando que esses utensílios aqui são para o tabernáculo, como já mencionamos em capítulos anteriores. Venham todos os homens hábeis entre vós que façam tudo o que o Senhor ordenou, e o tabernáculo com sua tenda e com sua coberta, os seus ganchos, suas tábuas, suas vergas, suas colunas, suas bases, a arca e os seus varais, os propiciatórios, o véu, o resposteiro, a mesa e os seus varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro para iluminação e os seus utensílios e as suas lâmpadas, o azeite para iluminação, o altar de incenso, os seus varais e o óleo da unção, o incenso aromático, o resposteiro, a porta à entrada do tabernáculo, o altar de holocausto e sua grelha de bronze, os seus varais e todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, as cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o resposteiro da porta do átrio, as estacas do tabernáculo e as estacas do átrio e suas cordas, e as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas dos sacerdotes Arão e as vestes dos seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração se moveu, cujo espírito impeliu, e trouxe uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço, para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes e todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor, todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Todos aqueles que fazia a oferta de prata e de bronze para oferta ao Senhor a trazia, e todo possuidor de madeira de acácia para toda a obra do serviço a trazia. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas mãos tinham fiado: estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, e todas as mulheres cujo coração se moveu em habilidade fiavam em pelos de cabra. Os príncipes traziam pedras de ônix, pedras para engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral, e as aromáticas para o azeite, para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, ao saber, todo homem e mulher cujo coração se dispôs para trazerem uma oferta para a obra que o Senhor tinha ordenado que fizesse por intermédio de Moisés. Então, a gente vê a disponibilidade do povo, a voluntariedade, é disso que Deus se agrada, Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, para o trabalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também se dispôs o coração para ensinar a outrem, a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e para ser bordador em estofa azul, em púrpura, em carmesim, linho fino, de tecelão, sim.
toda sorte de obra para elaborar os desenhos. Então veja que Deus também enche pessoas do teu Espírito Santo para que essas pessoas também possam, né, ter habilidades, né, para trabalhar em artifício, para trabalhar em alguma atividade, vamos dizer assim, de cunho material. Então é muito importante a gente falar isso também, tá? Que Deus também nos capacita para obras de cunho cívico, de cunho material. Amém? Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração impeliu para se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda, a cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor, que o Senhor ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada em Arraial, dizendo: nenhum homem faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais ofertas, né? Porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que deviam fazer, né? E ainda sobejava, né? Veja que o povo verdadeiramente se comprometeu, né, em fazer, né, e realmente contribuir ali com a obra do Senhor. Assim todos os homens hábeis entre os que faziam a obra fizeram um tabernáculo com 10 cortinas de linho de fino retorcido, estofo azul, púrpura e carmesim, com os querubins, obra de artistas a fizeram. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados e a largura era de 4 côvados. O côvado aqui, irmãos, pode colocar como 50 centímetros, né? Então, o comprimento de cada cortina de 14 metros e a largura de 2 metros, tá? Cada côvado compreendendo 50 centímetros. 5 cortinas eram ligadas uma à outra e as outras 5 também eram ligadas à outra. Fizeram laçadas de estofo azul na orla da cortina que estava na extremidade do primeiro agrupamento. E de igual modo fizeram na orla também da cortina que estava na extremidade do segundo agrupamento. 50 laçadas fizeram numa cortina e 50 na outra cortina, na extremidade e no segundo agrupamento. As laçadas eram contrapostas uma à outra e fizeram 50 colchetes de ouro com os quais prenderam as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passou a ser um todo. Fizeram também de pelos de cabras cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo, e fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados, ou seja, de 15 metros, e a largura de 4 côvados, 2 metros. E as cortinas eram de igual medida. Ajuntaram-se a parte 5 cortinas para si, de igual modo 6 restantes. Assim fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para se ajuntar à tenda, e para que viesse a ser um todo. E fizeram também peles de carneiro, tinta de vermelho, uma coberta para a tenda, né? E outra coberta também de peles finas. Fizeram também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, os quais eram colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas tinha 10 côvados, ou seja, 5 metros de comprimento, e um côvado e meio de largura. Então, um côvado e meio aí vai dar na faixa de 75 a 80 centímetros. Cada tábua tinha 2 encaixes travados um ao outro. Assim fizeram com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, fizeram 20 delas para o lado sul. Fizeram também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 debaixo da outra para os seus 2 encaixes. Também fizeram 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo da outra tábua. E
Do lado do tabernáculo para o ocidente fizeram 6 tábuas. Fizeram também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo de ambos os lados, as quais por baixo estavam separadas, mas em cima se ajuntavam à primeira argola. Assim se fez com as suas tábuas nos 2 cantos. Assim eram as 8 tábuas com as suas bases de prata. 16 bases, 2 bases debaixo da tábua e 2 debaixo da outra tábua. Fizeram também travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 para tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 para as tábuas do tabernáculo do lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passava ao meio das tábuas e uma extremidade à outra. Cobriam de um lado das tábuas e do outro, fizeram as suas argolas, para as quais também passavam as travessas e cobriam também de ouro as travessas. Fizeram também um véu de estofa azul, de púrpura, carmesim e linho fino retorcido com os querubins, e fizeram a obra de artista. E fizeram-lhe 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro, e os seus colchetes também eram de ouro sobre os 4 bases de prata. Fizeram também para a porta da tenda um resposteiro de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. E as suas 5 colunas, os seus colchetes, as suas cabeças e as suas molduras cobriam-se de ouro, mas as suas 5 bases eram de bronze. Então, meus irmãos, aqui o que fica para nós é aquela questão, né, da obediência, de fazer tudo conforme o Senhor havia ordenado. Tá? Lembrando que esse tabernáculo, ele apontava, né, para a consumação, né, que foi realizada através do ministério e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre temos que lembrar disso aí. Capítulo 37 agora. Vamos falar sobre a arca, o propiciatório, a mesa, o candelabro e o altar de incenso e o óleo sagrado da unção. Vamos lá? Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia de 2,5 côvados, né? Então 2,5 côvados vai dar 1,25 m aí, né? E o seu comprimento era de 1,5 côvado, 80 centímetros. E a largura de 1,5 côvado também meio, tá? 80 centímetros. De ouro puro cobriu, dentro e por fora cobriu, e fez uma bordadura de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e pôs nos 4 cantos da arca as suas argolas de um lado para o outro, né? E fez também varais de madeira de acácia, os cobriu de ouro e meteu os varais nas argolas de um lado de fora para se levar a arca, que era maneira, né? Tinha as argolas, né, os orifícios, então passava-se o varal e carregava nas costas, né? É isso aí. Fez também o propiciatório de ouro, de 2,5 côvados, o seu comprimento e a largura, e 1,5 côvado, né? A largura de 1,5 côvado, né? E também fez 2 querubins de ouro batidos, fez nas suas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade da parte e o outro em outra extremidade da parte. Uma só peça era o propiciatório, e fez os querubins nas suas extremidades. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo o propiciatório, que era a tampa da arca, né? E estavam eles com a face voltada uma para a outra, olhando para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de acácia, e tinha um comprimento de 2 côvados, então 1 metro, e a largura de 1 côvado, 50 centímetros, e a altura de 1,5 côvado, 80 centímetros. De ouro puro os cobriu e os fez bordadura de ouro ao redor. Também lhes fez moldura ao redor na largura de 4 dedos. E lhe fez uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos. Fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para os varais e para se levar à mesa. Fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas galhetas, as suas taças que haviam de oferecer libações. Fez também um candelabro de ouro puro batido fez, o seu pedestal, a sua hastia, o seu cálice, os seus cálices, as suas maçanetas, as suas flores, formavam uma só peça. 6 hastias saíram dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, e na outra maçaneta uma flor com 3 cálices com formato de amêndoa,
Na outra hastia, uma maçaneta com uma flor. Assim eram as 6 hastias que saíram no candelabro. Mas o candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma outra maçaneta sobre 2 outras hastes que saía dele, e ainda mais uma outra maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim fez as 6 hastes que saíram do tabernáculo, do candelabro, perdão. E as suas maçanetas e as suas hastes eram o mesmo. Tudo era uma só peça. A obra batida de ouro puro. Também fez 7 lâmpadas de suas espevitadeiras, e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fez o candelabro, com todos os seus utensílios. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá, meus irmãos? O significado, tá? O significado de 1 talento. O que corresponde para os nossos dias de hoje? 1 talento. Qual o peso correspondente para os nossos dias de hoje? Só para os irmãos entenderem mais, tá? Côvado, a questão de côvado, a questão de talento, tá? Eu vou explicar lá na descrição do vídeo, lá no nosso canal no YouTube, tá? Ok? E para fechar aqui, falando sobre o altar de incenso. Fez de madeira de acácia o altar de incenso. Tinha 1 côvado de comprimento e de largura, que era quadrado, e 2 de altura. Os chifres formavam uma só peça com ele, e o ouro de ouro puro cobriu na parte superior as paredes ao redor do chifre, e lhe fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fez 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, e ambos os lados a fez nelas, se meterem os varais para se levar. Então todos esses objetos aqui eram levados, né? A mesa, a arca, o altar, tá? Então todos eles eram feitos varais, eram colocados argolas mesmo para que pudesse ser transportado. Fez também o óleo santo da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. Amém? Deus abençoe a sua vida e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.